essas situações, assim, que vocês estão me colocando, sabe? Eu estou ficando, assim, entusiasmada com o trabalho que vocês desenvolvem, porque eu também sou, assim, bastante entusiasta em fazer projetos, em criar. Nós aqui também, para o Dia dos Pais, nós estamos fazendo um trabalho, e justamente com a Defensoria Pública. Sim, sim, eu estava conversando com o doutor Alexandre Piccoli agora essa semana, e nós vamos fazer um mutirão, eh, alusivo ao Dia dos Pais, sabe? O reconhecimento tanto biológico, afetivo, e o que aparecer também, né? A gente não sabe muito bem o que vamos ter, mas eu fico muito lisonjeada de poder estreitar laços e construir alguns caminhos, porque vocês têm a realidade, nós temos a realidade, vocês têm a realidade do dia a dia, nós temos a realidade registral, e nós estamos vendo que essa realidade registral, ela não está atendendo muito os interesses desta realidade das pessoas, assim, no tocante principalmente a essa limitação. E eu já tive fazendo diálogos assim com outras pessoas também, para ver o que a gente pode conseguir, o que a gente pode construir em termos de melhorias desse provimento, no tocante principalmente à idade. Eu já ouvi de vocês, né, que vocês instrumentalizam, vocês se deparam com a situação, vocês também, eu acho que eu não preciso nem perguntar, mas eu vou perguntar só para ratificar a pergunta que a gente já tinha até pensado em fazer, vocês, principalmente a doutora, né, como defensora atuante, muito atuante nesta causa, entende que essa limitação ela é prejudicial. Como é que vê isso, assim, neste provimento? Eu entendo que o CNJ, algumas vezes, quando faz alguns provimentos, ele parece que faz com que a interpretação regrida, né? Então, teve a ocasião, por exemplo, da época que havia a questão da permissão pelos tribunais de justiça em relação ao divórcio impositivo, e aí disseram, ó, isso é matéria da União, não pode legislar. A mesma coisa quando houve imposição da idade, algo que podia ser interpretado em benefício da criança, acabou tendo que judicializar e colocou a criança que tem uma proteção, né, que deve ser inclusive maior, já que está num patamar diferenciado do adolescente, em situação de desprivilégio. Então, que podem ser questionadas e que merecem avançar em relação à matéria, sob pena, inclusive, de melhorar o funcionamento do próprio Poder Judiciário e dos cartórios, desburocratizando, e não o oposto, selecionando demanda de maneira que você bote em pé de desigualdade uma criança e um adolescente. E veja, essa criança que a gente está falando, ela não tem ainda um ano, mas se fosse, como a Isabelle falou, no caso a menina de 6, 7, 10 anos, já sabe escrever. Já, na verdade, minha filha já tinha os documentos, né? Assim, carteira de identidade, CPF, etc. Então, assim, você já começa ali naquele momento a passar por situações que lá na frente vão lhe levar a ter que retificar toda a documentação. E se ingressa na idade escolar, isso vai cada vez mais, né, se agravando. A senhora me perguntou até um caso particular, eu já fiz um reconhecimento oposto. Era um rapaz dizendo, ó, eu não tenho filho nenhum para reconhecer, mas eu gostaria de ser reconhecido pelo meu pai. Aí eu perguntei, o senhor sabe onde ele está? Ele falou assim, meu pai não, mas meus avós eu sei. E a partir daí a gente começou, ou seja, a pessoa chegou, inclusive, e ele tinha outras questões judiciais pendentes em relação à matéria criminal, mas nunca saiu da mente dele a necessidade de o querer ser reconhecido pelo pai. Porque não é algo só em relação a. Não envolve só a matéria documental, não envolve a questão de herdar bens, envolve, inclusive, uma questão muito, muito, muito pessoal e muito, muito afetiva quando a gente está falando da socioafetividade.
né? Então, é importantíssimo a gente ter que discutir isso, e a gente já passou da era da biologização, né? A gente está na era da desbiologização há mais de 10 anos, então, a gente até pede kit, porque o povo ama um resultado de DNA, mas o que a gente quer mesmo é fazer reconhecer, em alguns casos, o que já acontece é, na prática, De né? fato. Que, Uhum. que é você reconhecer e criar como se fosse seu. O que não dá, e reconhecer isso, o que não dá é, estou com a pessoa, é meu filho. Deixei a pessoa, deixou de ser meu filho. Isso aí é que realmente estaria vedado, mas fora isso, tem sim que avançar. O provimento 63 e 83 foi sim, ao meu sentir, um retrocesso. Realmente é algo assim que dificulta bastante. E nós tivemos também no provimento 83, nós falamos agora até então sobre a questão de um pai socioafetivo, mas eu posso também ter uma mãe socioafetiva, ter o casal socioafetivo, pai e mãe socioafetivos, para fazer esse reconhecimento. Uma criança, talvez, vamos supor assim, exemplificando, abandonada, e foi criada pelos tios, e os tios querem fazer o reconhecimento. Os tios, os dois, tanto a tia como o tio, querem fazer o reconhecimento socioafetivo. E ele enxerga nessas duas pessoas, tio e tia, os pais socioafetivos. Não sei se para a doutora já chegou algum caso assim de reconhecimento não apenas unilateral, mas do casal, tanto o reconhecimento materno quanto paterno ao mesmo tempo. E a criança já é registrada, já tem pais registrais, mas pais registrais e biológicos que não são presentes, que ou o abandonaram, ou até, quem sabe, foram ou falecidos, vamos dizer assim, né? Mas essa criança foi criada pelo um casal de tios, e esses tios comparecem para fazer esse reconhecimento. O provimento 83, ele também ele dificulta essa situação, porque eu só posso reconhecer socioafetivamente ou uma paternidade ou uma maternidade, e não os dois ao mesmo tempo. Não, isso não é permitido. E aí eu pergunto como vocês atuam, assim, diante dessas realidades, também na parte carcerária, enfim, tem bastante atuação, se já chegou algum caso assim, de reconhecimento, não vamos falar na limitação de idade, já ultrapassou os 12 anos, já tem 14, vamos por assim, 15, enfim, não estamos na limitação dos 12, mas a limitação que nós estamos encontrando é de poder fazer o reconhecimento tanto socioafetivo materno e paterno ao mesmo tempo. Eu vou falar em relação à segunda defensoria, a Isabelle está no primeiro atendimento lá da defensoria. Não, para mim nunca chegou a questão dupla. O que chegou foi o pai tinha morrido, né? A mãe também estava falecida, e aí 7 irmãos sabiam que ele era filho de uma outra mulher com o pai deles, e todos 7 o reconheceram como irmãos. Como irmão, entendeu? Então todos chegaram e disseram, não, realmente ele era filho do nosso pai e não, sempre o tratamos como irmão, etc. Vamos reconhecer. E aí reconheceram administrativamente, mas nunca chegou essa possibilidade. Agora, neste caso, também precisou ajuizar a ação. Sim. Porque o Ministério Público entendeu que poderia haver outro interesse, podia até haver determinado conluio ou interesse de terceiro, para que o processo fosse instruído. Mas já aconteceu exatamente nesse dia D um atendimento envolvendo 7 irmãos que reconhecia determinado indivíduo maior, capaz, etc., como filho deste homem. E o pai era comum, a mãe era distinta, mas este faleceu sem reconhecer como filho. E aí a importância
Isabela, só um minutinho, eu gostaria só de complementar. E a importância, então, das pessoas fazerem o quanto antes e fazerem em vida esses reconhecimentos. Neste caso, ainda todos os 7 irmãos ali foram concordantes, vamos dizer assim, né, em fazer o reconhecimento, mas como não existe um procedimento para ser feito administrativamente no cartório, tiveram que ajuizar a ação para fins desse reconhecimento, né? Então, a importância da informação, a importância desses trabalhos, a importância das pessoas saberem e fazerem, e exercitarem esse direito enquanto vida, né? Ainda mais agora, nesse estado de pandemia que a gente passou, assim, que a gente viu e vê ainda muitas pessoas falecendo, muitos óbitos, e aí fica os filhos que de fato são, na realidade são, mas no papel eles não têm o devido reconhecimento, perdem direitos, enfim. Então, é bem relevante esse tema e essa atuação de levar esta possibilidade, essa informação, né? Mas esse caso também foi no dia D, né? Você lembra, com a Patrícia? Mas teve também que ser judicializado para poder juntar outros documentos, inclusive chamando a Lide, a mãe desse rapaz, né? Para poder realizar, o Ministério Público, inclusive, entendia que não havia interesse incapaz, mas não havia previsão no provimento, então, por conta do provimento, não poderia ser feito, e que seja feita a devida judicialização e verificar se há provas necessárias, e aí ele mencionava no parecer, que eu dei uma olhadinha no parecer, apesar do processo não ser meu, se havia todos os elementos necessários para que esse reconhecimento acontecesse, né? Então, realmente nós passamos a tentar, após essa pandemia, viver uma nova realidade. Mais testamentos, talvez, mais documentos de última vontade, né? Eu diria assim, e isso também tem que passar pela questão de reconhecer o quanto antes esses menores, né? E ter uma postura, ou maiores, né? Porque pode ser a qualquer tempo, em qualquer documento, salvo na certidão de casamento. Então, reconhecer a qualquer momento, porque você pode falecer e você vai deixar alguém em uma situação extremamente prejudicial, em comparação com os outros, que até já sabem que são. Pô, se os filhos já sabem que são irmãos, você acha que a mulher vai viver eternamente numa redoma de vidro sem saber que aquele rapaz é de um relacionamento externo ao casamento? Claro que não, né? Então, passar a viver mais a realidade para não prejudicar uma pessoa que sofreu a vida inteira um status diferenciado dos outros filhos que foram concebidos dentro daquele casamento. Exato, exatamente. Mas voltando também à situação do reconhecimento socioafetivo, quando já ocorreu assim algum caso de vocês terem uma criança ou adolescente, né, no caso adolescente a ser reconhecido, ele tem mãe e pai registral, e aí é feito um reconhecimento socioafetivo paterno, onde há necessidade da anuência dos pais registrais e biológicos. Já teve algum caso onde não foi possível a anuência do pai registral, por exemplo? Não, toda vez que chega, mesmo sem, quando já chega do primeiro atendimento com anuência, ok, quando não chega, a gente tem, antes de ajuizar as ações de família, salvo situações específicas, inventário, partilha ou determinadas outras, passa sempre pelo nosso órgão de mediação, que é o Sejusc. Então, a gente manda logo para tentar a mediação, para já ir completinho para o juiz, o quanto antes, né, para evitar que demore ou se alongue muito mais. A gente sempre tenta as mediações, que não são as do judiciário, são as da próprio órgão de mediação da defensoria. Nós temos 4 mediadores e 2 coordenadores do órgão de mediação. Então já sai, que legal, então já sai tudo assim, alinhavado. A gente tenta, Isso aí para fins de o procedimento ser operacionalizado mesmo.
Isso, e para evitar a judicialização, para não atrasar os processos. Isso. Eu vejo assim que vocês utilizam bastante, na medida do possível, quando é possível, né, o acesso à justiça pelos cartórios. Isso aí, Sim, e eu acho que é uma maneira assim rápida. Sou suspeita em falar, né, claro, registradora, mas é desburocratizante e todos nós ganhamos com isso, né? A sociedade ganha com isso. a gente tem a senha, na verdade, a gente não, né? A defensoria tem a senha de acesso ao ARPEN, né? A diretora do primeiro atendimento possui esse acesso, ela está lá como administradora e ela faz muita coisa ela tem um projeto Pop Rua e pessoas em situação de rua, que ela faz os atendimentos, etc. E ela consegue, se você tiver ali nasci em tal ano, em tal cidade, se tiver aqueles, às vezes eu não sei nem como é que ela consegue aquilo, que é quase uma atividade investigativa, ela chega nas certidões necessárias. E isso aí, eu já escutei de algumas pessoas dizer assim, se você for tirar o trabalho da parte, o que é que ela vai ficar? Ela vai ficar com o bem da vida, ela vai ter dignidade, né? Então, assim, é impossível você querer exigir de uma pessoa que não tem conhecimento, que tem baixa instrução, que nunca guardou um pedaço de documento, ter toda a documentação, ter planta baixa de um imóvel, né? A gente conseguiu convênio porque a gente não tinha recurso, nem gente concursada, nem tribunal tinha para fazer a planta baixa do imóvel e as pessoas iam usucapindo, e isso não é elemento. Só que a lei diz que tem que constar a planta baixa na ação de usucapião, né? Então, para fazer isso, a gente fez um convênio com o Instituto Federal. E daí a gente vai saindo com as soluções exatamente para apresentar para a população aquilo que a gente faz de melhor. As parcerias são muito importantes para a gente poder fazer um trabalho assim efetivo em qualquer, praticamente em qualquer situação, né? A gente sempre precisa ter as parcerias, porque daí cada um dentro da sua expertise vai dar a sua parcela de contribuição e no final todos, né, saem ganhando e se consegue aquilo que realmente está se planejando ou almejando. Mas assim, fora a limitação de idade do provimento 83, né, que limitou aos 12 anos para ser feito reconhecimento via cartório, a doutora vê alguma outra dificuldade na operacionalização desses procedimentos de reconhecimento de paternidade socioafetiva? A Fora, senhora, tirando fora o limitador de idade. a senhora falou bem, o limitador de idade, o limitador de não poder ser de ambos, né, de pai e mãe, e a questão de parecer que a pessoa tem que comparecer ao cartório. Então, no nosso caso, na verdade, a gente tem que levar a quem está, por exemplo, privado de liberdade, os meios deste reconhecimento lá à instituição, né, de cumprimento de pena, para que a pessoa o faça e nós possamos dar entrada na documentação. E a gente tenta, no máximo, né, Isabelle, dar uma prestação no sentido de mostrar os caminhos, ensinar, negou, volta lá, corre, vê, pede até para negar logo, negue logo, se for para negar, negue, me dê mesmo, deixa a gente judicializar, deixa a gente dar seguimento para a vida da pessoa, para a pessoa não achar que a gente está enrolando ou que está demorando. Às vezes é a questão da declaração, porque mudou de assistente social não é concursado, e aí cada hora está num estabelecimento. Então, passou por vários assistentes sociais, gente, isso não é justificativa, porque tem um livro de quem entra no estabelecimento, quem fez a visita. Então, eu acho que a gente falou mesmo dos principais pontos que causam ali ainda uma restrições, né, a que o provimento tenha mais, seja
aplicado, né? Que ele tenha divulgação, que ele tenha uma maior utilização, eu diria assim, que ele seja mais efetivo. Você diria o quê, Isabela? Doutora Sheila, a senhora fala algo muito interessante, porque a instrumentalização, e aí vocês podem falar com bastante propriedade, porque vocês estão atuando, vamos agora, não para a população em geral, que vem à defensoria, mas para aquele público que vocês atendem no presídio, na unidade carcerária. Porque o provimento, ele traz uma série de regramentos para ser efetivado o reconhecimento socioafetivo. O biológico é mais simples, mas o socioafetivo. E aí, a senhora traz na sua fala a questão da assistente social, que vai ter que dar um parecer, um laudo, alguma coisa. Uma declaração de visita familiar, graças a Deus tem lá escrito, né? De familiar ou amigo. Então, pode ser que essa pessoa, contanto que conste quem veio, né? Está lá caracterizado porque a LEP permite. Mas isso é necessário para mostrar quantas vezes o preso recebeu visita, quem foram as pessoas que o visitou, porque o aparelho é da unidade prisional, não pode captar imagem sem ser acionado, né, sob pena de ferir, de transgredir, né, a lei de execução penal, não pode ser manuseado senão pelo agente penitenciário, quando entra na lista de visitação. Então, quando a gente faz uma ação como a que a gente está pensando para o dia 29, a gente tem que marcar com o secretário de segurança, para agendar com o pessoal da assistência social dessa unidade, para que eles façam a triagem prévia dos casos que têm interesse em tratar desse assunto específico que é a paternidade, seja biológica, seja socioafetiva, porque senão vai ter gente lá dizendo, sim, mas quando é que eu vou poder sair em liberdade provisória mesmo? Aí é o oposto, né, de como começou a história. Porque essa visita não é a minha visita. Então, sempre que eu começo a fala exatamente esclarecendo o que é o projeto para que as falas sejam direcionadas. Obviamente que aí, se a pessoa já saiu da unidade, já saiu da cela, né, já teve aquele processo de triagem, eu não vou dizer, não falo com você porque você só quer falar do seu tempo de pena. Mas eu vou dizer, ó, não é seu perfil, hoje a gente veio para fazer isso específico, quem é responsável por essa unidade prisional é o defensor X e ele estará aqui no dia Y. Eu também já vou com essa informação, porque aí eu não vou estar negando o atendimento, só não vou estar atendendo o pleito naquele momento. Outra coisa que eu também costumo fazer é, às vezes, a anotação de andamento de processo civil, que às vezes me perguntam, e aí, se o celular me permite, ou se há algum computador à minha disposição com internet, a gente acessa e dá aquela informação, se não, eu anoto e quem for o próximo defensor a visitar, leva a informação ao preso. Sim, bem interessante todos esses passos que a doutora relata e a participação da assistente social, porque o provimento, ele determina ou sugere, vamos dizer assim, que os registradores possam aferir o vínculo socioafetivo com base em fotografias, com base em dados que são levantados naquele expediente, né? E como na atividade, assim, dentro do presídio, o registrador não vai ter o acesso, dificilmente ele vai ter o acesso dentro do presídio para fazer isso, né? A menos que tenha uma autorização. Então, todo o procedimento ele fica mais dificultoso para ser instrumentalizado. Então, vai ter o trabalho mais dos assistentes sociais, da defensoria, levando já um material praticamente pronto para o cartório, né, com requerimento, tudo, e eu vejo que a doutora menciona a questão de uma entidade registral que faz a busca das certidões, que as certidões são necessárias também, né, então são um elo de vários entes para poder
construir o procedimento, né? E resultar depois, lá no cartório, no reconhecimento. E vocês também vão se deparar com situações que é em Teresina, POI, registro civil, mas a criança é registrada, o adolescente é registrado em outro lugar, em outro estado, talvez, né? Então, são situações, mas achei bem interessante todo esse procedimento que é feito através da assistente social, do laudo, do controle das... É, a gente A gente tenta deixar tudo mais instruído possível para ficar indene de dúvidas, para evitar que necessite de audiência de instrução e que a prova documental esteja ali. Como o nosso assistente social, ele tem atuação dentro das unidades prisionais e como ele tem ligação com um grupo de assistentes sociais que atuam em todos os presídios da capital e do interior, e já aconteceu, inclusive, da gente dar cursos, né? Há uma proximidade entre a Defensoria Pública e a Secretaria de Justiça. Então, hoje mesmo, quando eu falei da ideia de fazer, eu disse, eu vou ligar logo para o secretário de Justiça, para poder, a gente já está com a unidade em mente, para poder, dá para fazer em todas? Não dá. É mentira, eu vou estar mentindo para a senhora, eu não consigo fazer em todas, porque demanda para eles uma logística muito grande e para nós também esse trabalho prévio muito grande. Então, a gente começa com escolher o presídio, escolheu. Está com autorização da SEJU, está. O grupo de assistentes sociais da Defensoria e do sistema prisional de todos os presídios vão se movimentar. Se movimentaram, a gente conseguiu os casos, já estão selecionados os nomes, as celas e os pavilhões, porque isso também tem uma relevância, ninguém aqui é criança, a gente sabe que se o maior interessado também for uma pessoa que tiver num regime mais duro ou com condições de causar um mal a alguém ou até de fuga, o diretor do presídio Não vai ou o permitir. diretor não vai permitir. Então, a gente sabe que quem está lá está tranquilo. Por isso que sempre me perguntaram, a senhora não tem medo? Eu disse, meu Deus, eu tenho medo de outras coisas. Tenho medo de injeção, anestesia, mas disso aí eu não tenho, nunca aconteceu na minha vida nada, assim, nada, nem de violência, nem de me olharem e dizerem que eu estou mais bonita, que eu estou mais feia, que olhar, nunca. Eles são extremamente respeitosos, eles sabem para o que eu estou ali e eles querem resolver o problema deles. Então, isso aí é mito, fantasia, gente que se acha mais bonita que toda pessoa, como eu tenho limitações, tenho consciência do meu limite de beleza, eu estou indo ali para trabalhar e eles estão ali para me ver, para resolver o problema deles, né? Então, aí a gente organiza o dia, vai com a equipe, também uma equipe que tenha perfil, né? Como é o caso da Isabelle. Eu só convido quem tem perfil. Quem não tem perfil, quem vai ficar com medo, quem vai ficar com não sei o quê, quem vai com muita coisa para passar pela unidade prisional, ai, vai com muito adereço, ai, vai com quer ir com não sei o quê, não sei o quê, não. Você tem que ir com a roupa da defensoria o mais prático possível, que não chame atenção, para que ele olhe para você e não saiba nem se você é defensora, nem se você é assessora. Você está ali para atender, ele vai querer lhe ouvir, dizer o caso e você vai ajudar. E a gente tem, todo o projeto, a gente tem uma camiseta para identificar o pessoal da defensoria. E aí a gente já está com o prontuário, a gente já está com as informações, a gente só vai incluir no sistema e juntar o que mais for necessário. Então, quantas vezes a pessoa visitou, é uma certidão, que tem fé pública, que é da própria unidade prisional, a gente vai ter documento, às vezes fotos, que é o que a gente tem, né? Fotos dessa reunião que foram tiradas com autorização, a gente vai ter fotos anteriores, né? Que o relacionamento não foi obstado pelo cerceamento da liberdade, ele se manteve e que a pessoa continuou este relacionamento. Então, a gente vai ter esse tipo de documentação para deixar um laço probatório seguro para não causar dúvida. Depois remete tudo para o cartório. Exatamente. Onde vai ser feita a instrumentalização, as averbações, depois extrai a certidão e entrega-se, né, para o pai, para o filho, para a mãe, enfim, né, para as pessoas. Para todos. Para todos, né? Mas, doutora e Isabelle, eu fico, assim, bastante feliz de a gente ter
começado esse diálogo, e assim, com tanta informação do trabalho, algo assim bastante produtivo, benéfico para a sociedade, e poder a gente estreitar mais futuramente, em virtude dos trabalhos que vocês realizam, né? E vocês têm, assim, isso tudo vem dentro de um projeto que é estabelecido, planejado, organizado, e vocês têm um controle de tantos reconhecimentos que já foram feitos, ou... Sim, a gente tem um controle, porque normalmente os projetos da Defensoria, a gente tem que apresentar relatórios, não só os relatórios mensais das nossas atividades regulares, mas os relatórios dos projetos, especialmente quando esses projetos vão ser submetidos a alguma categoria de premiação, tem prêmio do CONDED, que é o Colégio Nacional dos Defensores, a gente concorre, às vezes, a premiações estaduais de direitos humanos, então, inovar, então, todos eles exigem números, né, e comprovações desses atendimentos. Então, a gente tem o nosso sistema interno, a gente tem o nosso controle, a pessoa passou pela defensoria, digita o CPF que está lá, aí o histórico está lá. Então, para que não seja algo inventado ou manipulado. É algo que está ali, muito pelo contrário, centrado, focado, está no nosso planejamento estratégico. Então, eu costumo dizer assim que não é um escritório de advocacia, e eu sou suspeita para falar disso, porque eu fui estagiária do SEJUS, que era um centro judiciário, que era como se fosse, né, a defensoria. Era a OAB prestando assistência judiciária gratuita, né, para as pessoas privadas de liberdade. Então, acho que foi daí que surgiu também a minha vontade de ser defensora. E a gente tem um defensor público geral e uma ex-defensora geral, que a ex-defensora geral tem assento, inclusive, no Comitê de Direitos Humanos, né? Na Comissão de Direitos Humanos, na verdade. A Comissão de Direitos Humanos e um defensor geral focado dentro do planejamento estratégico dele, desses 4 anos, nos projetos, né? Porque prestar assistência judiciária todo mundo presta. Fazer ação de alimentos, todo mundo faz. Mas o que é que a sua defensoria faz de diferente? Né? O que é que tem lá? Qual é o seu plus? O que é que você tem para agregar? É importante? Porque é assim que você vai construindo algo maior. E a senhora falou assim das parcerias, na verdade, somos nós que ficamos também felizes, né, Isabelle, com as parcerias, porque cada vez que alguém se interessa, cada vez que alguém quer falar com a gente sobre um assunto, descobre, eu não sou piauiense de nascimento, mas eu sou piauiense de coração, minha carreira foi construída e feita aqui. Então, quando alguém fala, você não pensa em voltar para a Bahia, não sei o quê, eu disse, não penso não, eu penso em me divertir aqui é o meu lugar de passear e esquecer, mas o meu lugar de afeto, amor e trabalho é o Piauí, e é verdade. Então, a gente tem para oferecer, o que a gente tem para oferecer de melhor é exatamente essa prestação macro, e o que está fora, né, do que se faz regularmente, eu acho que é o que destaca o trabalho. Vamos ver que a gente pode, quem sabe, alguma sugestão mais futuramente de fazer algum trabalho, alguma coisa assim, com base nos atendimentos que vocês fazem, com base nas realidades que vocês têm. Se tiver algo bem voltado, que eu possa ajudar, também me coloco à disposição. Nossa, já fica o convite, né, Isabelle? Já fica o convite para participar de um evento. Eu vi que a senhora, estou seguindo já pelo Instagram, que a senhora já falou sobre alteração de nome diretamente em cartório, assunto aí da lei do mês passado. Então, já fica aí o convite, que a gente vai fazer um evento exatamente tratando a respeito do tema em outubro. Então, né, em outubro? E aí já fica o convite, porque eu sou, e não é hipocrisia, eu sempre falo da importância para os alunos, né? Sim. Eu digo, saber ingressar com a ação é excelente, mas todo mundo faz.
desjudicializar e saber atuar fora da desjudicialização e atuar bem em cartório, economiza tempo e dinheiro para o seu cliente. Esse é o seu grande diferencial. Seu diferencial não é beligerar, isso foi da década, não sei nem de quem. Seu grande diferencial hoje é outro. Se as pessoas tivessem maior conhecimento do quanto elas podem atuar na parte da desjudicialização, minha nossa, quantas abreviações de ações teriam, né? Quantos direitos bem reconhecidos de forma bem mais célere, mais rápida, enfim. Mas é algo que a gente, aos poucos, vai levando e vai construindo junto com a nossa população aí.